Olá, a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida neste dia. Hoje eu estou gravando o último dia da série Curando Emoções Danificadas, parte 6. E hoje nós vamos falar sobre vitória, sobre a falta de perdão. A falta de perdão é uma atitude ímpia que não se encaixa na nossa vida cristã. Cristo deu a sua vida para que aqueles que creem nele possam ser perdoados. Como seus seguidores, nós somos ordenados a perdoar como ele nos perdoou. E quando nós recusamos, Satanás ele ganha uma posição em nossas vidas que nos impede de tornar-se o povo que Deus deseja. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4:32. O perdão é desistir do ressentimento contra alguém. É renunciar o direito de retaliação. Não importa o que a outra pessoa fez. A falta de perdão é uma deliberada recusa voluntária de abandonar o ressentimento ou a insistência de que alguém deve pagar por um erro que foi cometido. Nós lutamos com o perdão, porque parece deixar malfeitores fugir com seus crimes. Mas nós temos que perceber que quando aceitamos a Cristo, nosso Salvador, nós renunciamos o nosso direito de retaliar. Nós temos que ser parecidos com Cristo nesta terra. Foi para isso que Ele nos chamou. Nós devemos rejeitar a falta de perdão em nossas vidas. Existem muitas razões pelas quais nós não devemos nos submeter a essa emoção negativa. Essa emoção não se ajusta na nossa identidade em Cristo. Desde que fomos perdoados de todos os nossos pecados, nós não devemos guardar rancor contra aqueles que nos ofendem. Uma semente de amargura é a falta de perdão. A recusa em perdoar é como uma semente plantada no coração, que cresce em uma raiz de amargura. Ela se torna em uma escravidão autoimposta. Transportar uma carga de ressentimento é um fardo que não fomos feitos para suportar. E quando nos rendemos a Cristo, Ele nos dá descanso. Ele nos convida a trocar o fardo pesado pelo seu fardo, que é leve. A falta de perdão é como se fosse uma rebelião contra Deus. É pecado, porque é uma recusa a fazer o que o Senhor manda. A falta de perdão quebra a nossa comunhão com o Senhor. Jesus disse que se você e eu não perdoar os outros, então o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6:15. Isso não significa que perdemos a nossa salvação.
Mas nós não podemos estar bem com Deus, guardando ressentimento. E automaticamente, você não estando bem com Deus, você acaba se afastando dele. E longe de Deus não há salvação. A falta de perdão, ela provoca um sofrimento auto-infligido. Guardar um rancor causa mais dor para nós do que naqueles que nos ofendeu. A falta de perdão se torna uma barreira. Aqueles que culpam os outros e se recusam a renunciar. A amargura não pode alcançar a prosperidade e as bênçãos que Deus tem te reservado. Então, se você guarda ressentimento de alguém, se você não consegue perdoar alguém, você precisa superar esse sentimento, liberando o perdão. Em primeiro lugar, o perdão é uma decisão. Você precisa decidir perdoar e começar a orar ao Senhor a respeito disso. E ali o Senhor vai começar a trabalhar. E você vai conseguir liberar o perdão. Quando Pedro perguntou quantas vezes ele deveria perdoar, Jesus lhe disse 70 vezes 7. Se colocarmos limites, as consequências negativas da falta de perdão começam. A raiz de amargura brotará. E abrigar o sentimento não é uma atitude secreta. Abrigar o ressentimento, ele transborda de nossos corações. A sua boca vai transbordar do que o seu coração está cheio. A nossa vida de oração sofre. Nossas orações serão ineficazes até que lidamos com a nossa amargura. Não deixe para amanhã. Perdoe hoje, porque a nossa oração, a nossa adoração, ela é dificultada. O ressentimento nos impede de louvar ao Senhor e interagir com o seu povo. O nosso testemunho de cristão é danificado. Nós não podemos contar aos outros sobre o perdão de Cristo quando nós guardamos rancor em nosso coração. A falta de perdão, ela cria conflito não resolvido. E se quisermos ter a paz e a alegria de Cristo, nós temos que resolver os conflitos com os outros. A falta de perdão bloqueia o crescimento espiritual. Toda vez que toleramos o pecado, nós paramos de amadurecer. A falta de perdão nos impede. Ela impede as pessoas ao nosso redor. O espírito amargo pode ser transmitido para outras pessoas, especialmente para os nossos filhos. A falta de perdão nos afeta fisicamente. A falta de perdão pode afetar drasticamente nossos corpos. Então nós precisamos superar a amargura. E o que nós devemos fazer para superar esse sentimento negativo? Reconhecer que é um assunto sério. Nós não podemos nos conformar com o rancor. Ela afeta a nossa relação com Deus, bem como os nossos planos futuros. Nós devemos assumir a responsabilidade por isso. Precisamos olhar para além da dor e se concentrar em nossa própria falta de perdão. Nós precisamos confessar ao Senhor. Nós devemos admitir a Deus que nós somos culpados de explorar esse ressentimento, ao invés de lançá-lo fora das nossas vidas.
Nós precisamos reconhecer que esse sentimento é uma violação da palavra de Deus. Até que o vejamos na perspectiva de Deus, não vamos entender que é um ato de rebelião contra Ele. Peça ao Senhor que te perdoe hoje. Admite a sua desobediência e busque o seu perdão. Peça a Deus, minha irmã, meu irmão, para te capacitar, para que você perdoe. Renuncie o seu direito de retalhar. Não é fácil, mas o Espírito Santo vai te capacitar para colocar esse sentimento para baixo. Comece a orar por aqueles que te magoaram. Quando a ofensa não é mais fundamental, somos livres para pedir ao Senhor para trabalhar nas vidas daqueles que nos prejudicaram. Faça algo pelos outros. Faça algo bom para aqueles que te feriram. É uma poderosa expressão do perdão. Vá até aqueles que te ofenderam. O Senhor pode nos levar a buscar o perdão dos outros por nossas atitudes e ações erradas. Expressar o perdão, mesmo que o seu ofensor morreu. Podemos vocalizar nosso perdão ao imaginar a pessoa sentada em uma cadeira. Isso funciona porque Deus ouve a conversa e resolve o assunto dentro do seu coração. Saberemos que perdoamos os outros completamente quando nós olhamos e não vemos os infratores da mesma forma. Os sentimentos agressivos são substituídos por uma atitude diferente para com as pessoas. Estamos dispostos a aceitar os ofensores, assim como eles são. Tentamos entender por que eles agiram de determinada maneira. Não vamos tentar evitá-los. Se acontecer de encontrar quem te feriu de forma inesperada, libere o perdão e seja livre da sua ofensa. Se ignorarmos o pecado da falta de perdão, ele continuará a nos manter em cativeiro. Jesus Cristo nos libertou para que nós fôssemos livres e ele nos perdoou. Perdoou todos os nossos pecados e nos dá a graça e a força para renunciar nossas mágoas e confiar nele, para lidar com as nossas situações. Quando nós fizermos isto, então aí nós poderemos mostrar os frutos do Espírito de Gálatas 5, 22 e 23. E obter a verdadeira liberdade desta emoção negativa, a falta de perdão. Lance ele fora hoje da sua vida e seja livre. Seja livre desse sentimento negativo, livre para voar nas asas do Espírito. Deus te abençoe. Até o próximo estudo. Que Deus possa ter te encontrado com estas palavras. Que você possa ter sido edificado. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Até a próxima.